Eduardo, domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, onde finalmente entramos na era time skip para adaptação em anime. É com muita alegria que finalmente foi o último episódio desse período de treinamento, e com isso a primeira parte de Black Clover, assim por se dizer, foi concluída. A gente viu períodos magníficos, marcantes, sensacionais, e agora estamos entrando num período novo, numa era nova, no famoso time skip dos animes shounens, onde a gente vê evolução, treinamento, visual novo, inimigos mais formidáveis, vemos muitas mudanças, amadurecimento. A partir disso, Black vai nos proporcionar muitas emoções, muitos sentimentos, seja de frustração para ódio, seja de alegria para amor, você vai ver de tudo nesse período que vai se iniciar. E para todo caso, focando aqui nesse episódio mais recente, que foi um recap, eu irei dizer alguns pontos bem básicos do que eu achei, porque recap, vocês sabem, não tem o que exaltar, o que ressaltar, então a gente só conversa alguma coisa que foi interessante no episódio, algum ponto, porque muitas vezes é algo que a gente pode já ter conversado, sejamos honestos. Eu acho que um ponto alto foi fazer recap. Olha, eu vou ser honesto, pro momento que a gente vai entrar, foi bacana fazer recap, era necessário, porém, eu fui baitado. Foi, tipo, pra mim, a maior enganação, a maior ilusão. Quando eu achei pelo título que era o Demônio de 5 Folhas, eu achei, caraca, vai englobar o Uribe, a gente vai ver ele e o Asta, a forma como o Asta se aperfeiçoou, e em modos mostra isso, porque eles estão treinando, no final mostra como o Asta conseguiu a espada, o controle dela pelo nome, aparentemente. Só que acontece que eu esperava algo a mais, e no fim só um título promissor para um recap, então foi a minha decepção. Mas para todo caso, era necessário isso para a nova fase que a gente vai entrar, englobou tudo do início de Black até o momento atual, por isso eu acho que foi a conclusão da primeira parte, assim por se dizer, e eu acho que foi bacana porque a gente viu momentos muito marcantes desde o início, momentos relevantes desde a tutoria de Yami para Asta, até o momento mais recente, onde tá englobando tudo do Asta, indo atrás da inocência dele. Então, foi 10, foi show, eu gostei, tem pontos altos e que eu vou citar aqui ainda no vídeo. Mas, para todo caso, como eu disse, necessário era, e acho que é isso, é mais hype, é preparação, nova fase tá chegando, e a gente fica aguardando porque a gente sabe o quão épico vai ser. Mas até lá, deixa eu citar alguns momentos que eu gostei desse episódio mais recente de Black Clover, que deveria ficar conhecido como a ilusão do Demônio de 5 Folhas, através de um recap onde vemos a jornada de Asta até então. Começando aquela impressão geral clássica no episódio de recap, vamos para dois pontos relevantes dos quais eu achei os mais interessantes de abordar nesse episódio. Primeiro ponto, a tutoria, a mentoria de Yami Sukehiro, nosso amado Captain, para Asta. Eu acho que por mais que não se enquadre nessa imagem muito de mestre e discípulo, até tem a vibe disso. E a gente nota, a gente percebe em determinados momentos peculiares. Como, por exemplo, o momento que o Asta é honesto. Porque é um fato, o Yami reconheceu o potencial do Asta. Isso é inegável, ao modo que o próprio Gadia disse que a técnica de Ki seria muito útil para o Asta que possui o controle da antimagia, até porque o Asta utiliza-se de controle de espadas, algo semelhante ao Yami que utiliza-se de uma espada em seus combates na maior parte do tempo. Então foi interessante isso porque a gente vê que através dessa fala, praticamente o Gadia estava mostrando que o Yami estava vendo a melhor técnica para o Asta que possuía antimagia. Então foi interessante porque além de mostrar o conceito do Ki mais uma vez, eu acho que devemos abordar que realmente o Yami olhou com um certo olhar, vendo o potencial, tentando extrair o máximo do Asta. Então é bacana isso porque é algo que o mestre faz para seu discípulo, um capitão para seu subordinado. Então eu gostei, dói um pouco no nosso cocorô porque a gente lembra do momento mais recente da obra, inclusive essa imagem está na tela, pronto, tirei já. Para todo caso, é uma imagem lá da Jump Festa, que foi uma ilustração do Tabata Sensei que ele fez, já do período que vai começar no anime, uma referência ao mangá no período que a gente está chorando. Então, sério, que imagem linda, maravilhosa pra fazer a gente chorar. Obrigado, Tabata, você é o cara. Mas, para todo caso, acredito que foi legal esse fato, então é um dos pontos altos do episódio, o conceito do que ser reafirmado mais uma vez na obra, mostrando que através dessa técnica, o Asta se descobriu em como ele poderia ser um cavaleiro mágico, porque antes ele utilizava de um jeito frenético, da antimagia de qualquer maneira. Após descobrir o que, ele conseguiu refinar suas técnicas, a maneira que ele liberou a Black Form. E tudo isso graças ao Yami, que explicou o conceito do Ki, e depois o Asta foi seguindo o seu próprio estilo, a sua própria identidade, o seu método de batalha,
infundindo a antimagia em seu corpo. E a partir disso, vemos o show que foi até o momento atual, não é mesmo? Então, acredito que esse é um ponto alto, um ponto que eu gostei e que eu desejava destacar: o cuidado de Yami para Asta, os ensinamentos sobre o conceito do Ki. Agora vamos para a próxima parte, que já foi no final do episódio, que eu gostei da obra. Vale dizer algo que eu ainda não havia ressaltado, que é um ponto para complementar a fala da Noari com a Arana Pitica. É interessante que a mesma, por mais que tenha progredido em níveis de poderes, ainda reconhece sua força, ao ponto que a própria rainha não mente e diz: eles não estão formidáveis e poderosos para derrotar a Tríade Negra. É interessante esse ponto porque até o momento, mesmo tendo passado milhões de treinamento, é afirmado e mostrado: eles estão poderosos, eles estão ganhando técnicas novas, mas isso não é o bastante. E eles já estão treinando, acredito que cerca talvez de uma semana ou duas, ou talvez no máximo já 3 semanas. Não dá pra saber o tempo que já estão em Hurt. Então, se você se recordar ainda do outro período de treinamento antes deles irem treinar com os Guardiões Espirituais, você vê que por mais treino que tenha, para enfrentar um inimigo formidável, precisa de muito mais do que isso. É interessante porque ao menos esse treinamento acredito que vai moldar o corpo deles para que eles atinjam outro pico futuramente. Mas acredito que era um outro ponto que eu tinha que levantar, que eu tinha que falar, que o próprio anime mostra que no momento eles ainda não estão preparados. E finalmente chegando já à conclusão do episódio, eu diria que a outra parte, que é mais o final, por conta de que a gente vê que o Gacha descobre os motivos do porquê o Asta é tão poderoso, o que faz com que eles prossigam a próxima etapa de treinamento, ou eles continuem o treinamento, onde Gacha vai fazer com que o Asta fique satisfeito, assim por assim dizer, para daí eles poderem descansar. Então foi interessante porque após ouvir a história do Asta, o Gacha meio que quis dar um presente e vai fazer de tudo até que o Asta esteja extremamente cansado. Então é bacana porque assim é cortado, vamos para a Noari, algo que eu acho bem bacana, porque dão a imagem como se tivesse um impacto, sua relevância, um protagonismo para a nossa querida grande wife de Black. E é interessante porque a gente vê que ela ficou muito mais poderosa, a gente vê que a Undine está extraindo mais das técnicas da Noari, algo que faz com que o Miluri sonhe cada vez mais com o dia a Noari virando a portadora da Undine. E a partir disso, praticamente, a gente vê que chegando no final do episódio, o Gacha usa a potência máxima no momento que todos são surpreendidos, porque Asta estava sem suas espadas, estava caído sobre o chão, e naquele momento, onde ele não quer desistir, a essência do seu protagonismo é gritante, faz com que a espada sinta sua determinação e vá até ele. A partir daquele momento, vemos que Gacha vai usar todo o seu poder para fazer com que Asta ultrapasse seus limites, gerando na conclusão aonde veremos o início da conclusão do treinamento, aonde a esperança surge com a destruição. Sem dúvidas, um ótimo recap para Black Clover, narrando o início da jornada até o momento atual. Com isso, a primeira parte está concluída e a gente vê hype na adaptação que vai surgir sobre a continuação da história após 6 meses, onde veremos a força dos cavaleiros. É interessante por conta de que eu acho que tudo que foi demonstrado em torno dos personagens, as suas técnicas, foi muito bem feito nesse período de transição, nesse período meio canon, meio filler. Eu gostei de vários episódios. Episódios da Noari, por exemplo, foram muito emocionantes em Templo Subaquático, onde mostra os sentimentos, sua evolução, sua determinação. Episódios também, eu acredito que em volta do próprio reino de Hurt, a Batalha dos Cavaleiros Mágicos, Yami contra Mereoleona, Asta e Gacha, eu acho que foram pontos muito bacanas. E a partir disso, a gente já vê que eles mostram muito das técnicas que a gente conhece no tempo do mangá. Digamos que o chamado das espadas, como é que foi o gatilho, foi por instinto. Eu acho que é interessante outras técnicas que também foram demonstradas nesse período. Então, eu acho que a questão é: o que você espera ver animado com hype, Haru? O que você tanto tá almejando, tá hypado? Que cena mais marcante você quer ver para Black logo nessa adaptação que vai surgir? O que você mais espera? Eu acho que 3 batalhas bem frenéticas que eu estou mega esperando é a batalha na Zona Mágica, já a próxima batalha do próximo episódio, onde veremos o pós 6 meses do Asta. Eu acho que no tempo que eu li no mangá, na época, foi algo que eu fiquei frenético, acredito que vossas senhorias também. Então é uma das cenas que eu mais estou esperando. Segunda cena, eu acho que muito marcante vai ser, querendo ou não, Asta descontrolado. É algo marcante, é algo clássico, é algo muito surreal. Então é algo que eu tô muito hypado, por conta de que não foi apenas um descontrole comum.
foi a quebra de uma ideologia. A gente vê a luta entre o protagonista e o antagonista principal do arco. E eu acho que outra cena é a chegada do Yami, que não tem como, vai ser uma das cenas mais épicas das obras shonens da atualidade. Então são cenas que eu tô hypado, tem muitas outras, mas logo logo a gente vai conversando. Também o anime logo logo tá voltando, e assim você já sabe, a gente veio aqui conversar. Mas antes disso, aquela pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu quero que você espere o início da destruição com raios de esperança. Veremos Asta muito mais formidável, musculoso e poderoso. A partir disso, algumas pequenas mudanças de design, como inimigos formidáveis surgindo. Finalmente, conheceremos a Tríade Negra, os Dark Disciples e mais da origem de nossos personagens tão amados. Mas para que isso ocorra, sejamos pacientes, porque você já sabe, próximo episódio lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata na